16 de outubro de 1793. A multidão em Paris aguarda em silêncio. A rainha caminha rumo ao seu destino. Dizem que nos segundos finais, ela não pensava no marido, nem nos filhos. Ela pensava em outra pessoa. Um homem que, por mais de 200 anos, alimentou rumores e especulações. Quem era esse conde sueco que fez a rainha rir em tempos de medo? E por que alguém tentou apagar as palavras que ela escreveu para ele? Se você viu nosso vídeo sobre a lua de mel não consumada de Maria Antonieta e Luís XVI, sabe que o casamento deles era complicado. Hoje, vamos mergulhar em uma história ainda mais intrigante. Em 2021, cientistas franceses usaram raios-x para revelar palavras escondidas nas cartas da rainha. Termos como amado e loucamente surgiram, reacendendo o debate. O que realmente aconteceu entre Maria Antonieta e Fersen? Hoje, no Vértices da História, separamos fatos históricos de fofocas, com base em documentos reais e análises modernas, para explorar uma das histórias mais complexas da realeza francesa. Se você ficou curioso com essa fofoca histórica, fica até o final, porque os detalhes dessa história são ainda mais surpreendentes do que você imagina. Nosso cenário é a França do século XVIII. Versalhes, o coração do poder, era também um caldeirão de intrigas. Cada gesto era espiado, cada palavra dissecada. Para entender a dimensão desses segredos, precisamos mergulhar na vida dentro do palácio. Versalhes era uma jaula dourada, onde a privacidade era um luxo inexistente. A etiqueta rigidíssima ditava cada passo de Maria Antonieta, desde o momento em que acordava até a hora de dormir. Cada refeição, cada passeio pelos jardins, cada interação era observada e comentada. Os rituais diários da corte, como o lever, o levantar da rainha, e o coucher, o deitar, eram eventos públicos, com dezenas de nobres presentes. Esse ambiente claustrofóbico era um terreno fértil para a fofoca, que se espalhava como um incêndio. Fofocas sobre amantes, dívidas e até mesmo escândalos envolvendo outros membros da corte eram o combustível do palácio, muitas vezes usadas como arma política. A própria Madame Campan, dama de companhia da rainha, escreveu em suas memórias: "Um boato nascia ao amanhecer e virava verdade ao anoitecer." Maria Antonieta chegou à França em 1770, aos 14 anos, para um casamento arranjado com Luís XVI, então deu fim. Segundo registros diplomáticos austríacos e franceses, disponíveis na Bibliothèque Nationale de France, ela não conhecia o marido. Em uma carta à mãe, a imperatriz Maria Teresa escreveu: "Ele é tímido, mas espero que nos entendamos com o tempo." Mas o entendimento demorou mais do que ela imaginava. A lua de mel nunca aconteceu. O casamento não foi consumado por longos 7 anos. Uma espera que, segundo historiadores, deixou a jovem rainha profundamente frustrada. Enquanto isso, panfletos clandestinos, muitos dos quais também podem ser encontrados nos arquivos da Gálica, já espalhavam a ideia de que ela tinha amantes antes mesmo do casamento ser consumado, algo extremamente improvável, considerando que Maria Antonieta era vigiada constantemente pela corte. Foi nesse ambiente que, em 1774, após 4 anos vivendo em um casamento sem intimidade, Maria Antonieta conheceu alguém que marcaria sua vida: Hans Axel von Fersen, um conde sueco descrito na época como o mais belo homem da Europa. Fersen não era apenas um rosto bonito, ele era uma figura de destaque em seu próprio direito. Nascido em 1755, de uma das famílias mais ricas da Suécia, já aos 19 anos era coronel e dominava 4 idiomas: francês, alemão, inglês e italiano, de acordo com registros diplomáticos suecos. Sua trajetória militar e diplomática o levou a servir em diversas campanhas, incluindo a Guerra de Independência Americana, onde lutou ao lado de George Washington. Sua reputação de cavalheiro e sua inteligência aguçada o tornavam uma figura respeitada em círculos sociais e políticos. Ele circulava entre a alta nobreza, tendo amizades e contatos que o colocavam em uma posição única para interagir com a realeza. Com seus 1,83 m,
cabelos loiros e olhos azuis, não passava despercebido. Até Luís XVI o descreveu em um documento oficial como um jovem de boa presença, concedendo-lhe o título de amigo da coroa. Mas Fersen também era alvo de rumores. Diziam que ele seduzia rainhas como parte de uma estratégia para obter influência política. No entanto, essa ideia parece mais fantasia do que realidade. Afinal, sua posição social e fortuna não exigiam tais manobras. O primeiro encontro dos dois foi digno de romance. Em 18 de janeiro de 1774, no baile da Ópera de Paris, Maria Antonieta, então com 18 anos, usava uma máscara de veludo azul. Fersen, um domino negro. Como era um baile à fantasia, eles não se reconheceram de imediato. Segundo Madame Campan, que estava presente, a rainha dançou com um jovem loiro que a fez rir como nunca. Fersen confirmou o momento em uma carta enviada ao pai. Tive a honra de dançar com Sua Majestade, que foi muito graciosa. Mas os boatos logo se espalharam. Folhetos não oficiais da época diziam que foi amor à primeira vista e que eles fugiram juntos do baile, o que é completamente falso, já que ambos deixaram o local acompanhados de seus séquitos. Mas por que, séculos depois, em 2021, cientistas descobriram palavras como loucamente e amado nas cartas da rainha? A resposta está na ciência. No Centro de Pesquisa e Conservação da França, pesquisadores analisaram cartas trocadas entre Maria Antonieta e Fersen, datadas entre 1791 e 1792, usando uma técnica avançada com raios-x. Essa tecnologia permitiu identificar diferentes camadas de tinta nas cartas e revelou algo surpreendente. Termos como amado, adorar, loucamente e terno amigo haviam sido apagados. O mais intrigante, a tinta usada para ocultar as palavras era a mesma da carta original, indicando que o próprio Fersen censurou o conteúdo. Segundo a pesquisadora Anne Michelin, algumas das mensagens eram cópias feitas por ele, o que mostra um cuidado extremo com cada palavra escrita ou escondida. A descoberta, publicada em 2021, reacendeu o debate. Essas cartas revelam um caso amoroso? Não há como afirmar com certeza. Na época, era comum o uso de linguagem apaixonada até entre amigos íntimos. Pode ter sido amor platônico, pura formalidade, ou algo que jamais será totalmente esclarecido. Se você está gostando de desvendar essas fofocas históricas com a gente, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais mistérios da história para você. Fica a pergunta: Fersen apagou aquelas palavras para proteger a imagem da rainha? Ou para esconder algo mais? A França do século XVIII era um barril de pólvora, e os boatos eram inflamáveis. Um dos mais explosivos dizia que Fersen seria o verdadeiro pai de Louis Charles, o segundo filho de Maria Antonieta, nascido em 1785, e tudo por causa da cor do cabelo da criança. Mas há um detalhe incontornável. Fersen estava na América durante a concepção, como comprovam os registros militares, e as viagens transatlânticas levavam meses, o que torna essa fofoca praticamente impossível. Outro rumor sugeria que Fersen teria presenteado a rainha com um colar de diamantes de 1,6 milhão de libras, o equivalente a 50 milhões de euros hoje. O colar de fato existiu, mas foi oferecido pela joalheria Beamer & Bassange. A versão de que Fersen o comprou por meios secretos também não se sustenta. Sua fortuna não cobriria nem metade do valor. E havia ainda a lenda mais romântica, de que Fersen teria um apartamento secreto em Versalhes, ligado aos aposentos da rainha por uma passagem subterrânea. Embora ele realmente tivesse quartos oficiais no palácio, algo comum para embaixadores, arquitetos modernos já mapearam o local inteiro e não encontraram vestígios de qualquer passagem secreta. Se há um ponto onde os rumores se aproximam da verdade, é no envolvimento de Fersen na fuga de Varennes, em 1791. Ele participou diretamente do plano para tirar a família real da França, o que está bem documentado. Porém, a ideia de que ele e Maria Antonieta planejavam fugir juntos para viver um amor proibido é uma extrapolação. O plano de fuga incluía toda a família real, inclusive Luís XVI.
diante de tantos rumores e informações cruzadas, o que dizem os historiadores sérios? Há três correntes principais sobre esse relacionamento. A linha mais conservadora, representada por autores como Jean Chalon, acredita que foi apenas amor platônico. Eles argumentam que Maria Antonieta era constantemente vigiada, frequentemente grávida ou amamentando, e que as cartas, mesmo com os termos românticos, não contêm referências sexuais explícitas, o que seria quase impossível esconder na corte. Já a vertente romântica, com nomes como Evelyn Lever, defende a existência de uma paixão real. Eles se baseiam nas palavras censuradas, consideradas românticas demais para uma simples amizade, no fato de que Fersen nunca se casou e que ele arriscou a vida diversas vezes para proteger a rainha, o que indicaria um profundo envolvimento emocional. Por fim, a corrente equilibrada, representada por Antonia Fraser, sugere que o relacionamento evoluiu com o tempo. Começou com admiração mútua, virou uma amizade intensa e, nos últimos anos, pode ter se tornado algo mais íntimo, embora não haja provas conclusivas de um relacionamento físico. É consenso entre os estudiosos que a linguagem romântica usada nas cartas reflete, ao menos em parte, as convenções da época. E até hoje, não existe concordância absoluta sobre a natureza do que existiu entre eles. A ambiguidade da linguagem e a falta de provas físicas conclusivas mantém o debate aberto. Fersen de fato guardou as cartas de Maria Antonieta até o fim da vida. Nunca se casou, apesar de ter muitas pretendentes, e quando soube da execução dela, escreveu: "Minha razão para viver se foi." No dia 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta enfrentou seu destino diante da multidão silenciosa. Fersen, que estava na Suécia, se isolou por 3 dias inteiros. Não comeu, não dormiu. Ele ficou consumido pela dor, como se sua própria razão de viver tivesse sido arrancada com a execução de Maria Antonieta. Nesse luto silencioso, ele parece ter se desconectado do mundo, mergulhado na tristeza pela perda de sua grande paixão. Em 1810, Fersen foi morto por uma multidão em Estocolmo, após ser falsamente acusado de envolvimento no assassinato de um membro da realeza sueca. Um destino trágico, que de certa forma ecoa o da mulher que amou. Essa história nos fascina não só pelas cartas ou pelas intrigas da corte, mas porque revela o coração humano sob o peso da realeza. As palavras que Fersen tentou esconder protegiam a rainha ou sua própria reputação. Talvez nunca saibamos se foi amor físico ou apenas um vínculo profundo de confiança e ternura. Mas o que sabemos é que, em meio ao colapso de um trono, Maria Antonieta encontrou em Fersen um confidente, e isso pode ser a única verdade que realmente importa. E você? Acredita que eles viveram um romance proibido ou acha que tudo não passou de exagero da corte? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal. Deixe seu like para nos apoiar. Confira nosso vídeo sobre a lua de mel de Maria Antonieta para entender o contexto desse casamento estranho. O link está na descrição. E veja também a playlist Lendas da Coroa, com outros escândalos reais que parecem ficção, mas são pura realidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.